Rousseau é um engenheiro social. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Marlon. É sábado à noite, eu estou entediado e eu resolvi vir aqui trocar uma ideia sobre Jean-Jacques Rousseau. Então vai aí sem corte, sem edição, sem nada, como seria de fato aí uma aula ao vivo, né? Então, vamos ver como é que isso funciona. E eu gostaria de discutir um textinho fundamental de Rousseau chamado do Contrato Social. É clássico. E é um texto que a gente pode ler como uma obra de engenharia social. Diferentemente de Maquiavel ou outros autores que pensam a instituição sociopolítica, as estruturas do Estado e tal, Rousseau vai se preocupar com a questão da sociedade. Porque Rousseau quer explicar como se constrói idealmente o contrato social, que é o corpus da sociedade, que é a estrutura social. Ele quer mostrar como se constrói a sociabilidade de um corpo social. Ele pretende explicar também como o poder funciona, qual é a lógica política da sociedade. Então, esse texto pode ser lido como um tratado teórico de como a vida política deveria ser organizada para ser justa e como um guia prático de como a política deveria ser levada a cabo para que nós possamos viver melhor. Então é um textinho pequeno, mas é fundamental. É um dos textos mais estudados em toda a literatura política. E o objetivo desse livro é discutir as possibilidades de formação de uma sociedade política que preencha determinadas condições, que seja legítima e segura, que toma os seres humanos como o que os seres humanos são e como eles podem ser. O objetivo, então, é unir o que permite o direito com o que prescreve o interesse de cada indivíduo, buscando conciliar os interesses pessoais com as regras do direito, que são coletivas. Então, essa combinação é importante porque, para que as regras do direito tenham algo a ver com os anseios do homem, para que estejam em concordância com seus direitos, é necessário que os interesses sejam contemplados. Assim, vão obedecer porque acham correto obedecer, e não por medo. Então, o medo nunca pode ser a origem do acordo, diz Rousseau. É preciso que as regras sociais batam com os interesses para que a obediência seja eficiente, para que seja consentida, para que seja justa partindo das convicções internas das pessoas. Então, a proposta de Rousseau é investigar isso. Como é que é possível isso? Como é que deve ser construído esse contrato que respeite os interesses das pessoas e que permitam com que as pessoas colaborem socialmente apesar de não terem medo. Né? É um livro de 1762 e que pretende falar sobre a sociedade justa, apontando quais os caminhos a sociedade deveria seguir para alcançar a justiça. Por isso que é um projeto de engenharia social. A ideia central não é descrever o que acontece, não é descrever as injustiças em curso, porque isso ele já fez no discurso sobre a origem da desigualdade. Ele quer, na verdade, pensar um projeto imaginário, uma sociedade ideal na qual a justiça social, diminuindo as desigualdades no menor grau possível, possa acontecer. Então ele afirma que não pode haver alguém tão rico em uma sociedade equilibrada que possa comprar alguém e alguém tão pobre que possa se vender. Essa é a sociedade ideal para Rousseau. Né? Então Rousseau traz uma ideia de equilíbrio, uma ideia de parcimônia, uma ideia em que existe uma certa desigualdade, mas que essa desigualdade ela seja a menor possível na sociedade. Então, na modernidade, a linguagem veiculada é a abstrata, é a linguagem do direito, que vai ser construída por uma série de convenções sociais que vão ser acordos morais, conforme ele apresentou no discurso sobre a desigualdade, sobre a origem da desigualdade entre os homens. Aqui no contrato social, ele afirma que uma pré-condição para a justiça dessas regras, desse direito, é a coincidência com os interesses, é estar unido, é ter grau de compatibilidade com os interesses de cada pessoa, para que a obediência tenha alguma utilidade na vida desses seres humanos, porque senão a gente vai obedecer por simplesmente obedecer. E obedecer por obedecer não é um bom fundamento, tal como obedecer por medo também não é um bom fundamento. Então a obediência às regras sociais deve vir de uma adesão de indivíduos. Então Rousseau ele vai se perguntar o que torna legítima a relação de dominação de um ser sobre o outro. E aí ele vai dedicar vários capítulos do contrato social para discutir isso aí. Ele investiga o que faz com que alguns tenham o direito de mandar e outros tenham o dever de obedecer. Ele considera que o pensamento tem tratado essa questão de forma muito pobre, de forma muito esdrúxula, de forma muito porca. E aí Rousseau passa a se colocar uma questão fundamental. E essa questão é um desdobramento do discurso sobre a desigualdade. Né? A ordem social é do mundo natural? A pergunta dele é essa. A ordem social é do mundo natural? E ele está convicto de que não.
A questão é saber se a ordem social se fundamenta na mera força bruta, no mero controle, na mera dominação física, na força de uns sobre os demais, ou se ela se fundamenta em uma convenção, em um acordo que é estabelecido entre humanos. Então ele se pergunta, a ordem social é um dado na natureza? E já adianto que não. Essa ordem social de dominação não é natural. A única sociedade mais próxima desse natural é a família, diz Rousseau. Entretanto, essa família só existe nos limites da necessidade biológica dos sujeitos. Né? Então, a partir do momento que a prole não precisa mais do pai, não precisa mais da mãe, e o pai não, e a mãe não precisam mais cuidar dos filhos, estes só vão se manter juntos de forma artificial, como uma ordem não natural. Porque o natural é o desgarrar da prole em relação aos genitores. Então esses seres só permanecem unidos após esse período por convenção, voluntariamente. Escolhem se manter unidos e criam regras afetivas, regras de conduta, regras de convivência, que são criadas historicamente, culturalmente. Né? Então o ser humano, ele não é um animal naturalmente agregador, social. E isso eu já tinha discutido naquele videozinho sobre a desigualdade, né? Para Rousseau, o homem natural, ele é isolado. O homem em seu estado de natureza, ele está isolado. Ele não quer trocar ideia, né? E ele tá convencido disso. Inclusive, eu sugiro que vocês assistam o vídeo sobre a origem da desigualdade, porque isso aqui, de certa forma, é um desdobramento daquele texto. Né? Um desdobramento daquele texto. E aí o Rousseau vai dizer o seguinte, o ser humano naturalmente ele não se socializa, né? Ele concorda viver em comunidade, racionalmente. Por várias razões, a pessoa prefere viver na coletividade do que se retirar para o isolamento. Então, por isso que a primeira lei da natureza diz que todo ser humano tem de zelar por sua própria conservação. Porque a vida em sociedade não é um dado, né? Todos têm que cuidar de si. Todos têm que atingir a maturidade, a idade da razão, diz Rousseau. O indivíduo passa a ser o único juiz dos meios para sua própria conservação. Ele se torna senhor de si e senhor do seu juízo, dos seus julgamentos. E ele não deve obediência a ninguém. Então, exatamente porque a família abriga relações com algum grau de durabilidade no tempo, é que a família pode ser tomada como o primeiro modelo de sociedade política. Então, para Rousseau, a família é o primeiro modelo de sociedade política. Quando a gente olha para o passado, a gente vê sociedades patriarcais, onde o chefe é projetado no pater, enquanto que o povo está na prole, nos filhos. É o que Max Weber vai chamar de formações patriarcais. Apesar disso, não há nada na natureza que possa sinalizar a superioridade de algumas pessoas sobre outras. A natureza, portanto, fez todos iguais. E se hoje existem escravos, foi porque estas pessoas foram tomadas como escravas pela força. Não há naturalidade na relação de escravidão. Se essas pessoas continuam escravizadas, foi porque houve o costume, o hábito, a covardia que perpetuaram essa relação. Mas nunca por uma relação de natureza. Ninguém nasce naturalmente fadado e apto para ser escravizado e outros aptos e fadados a serem senhores. A força não é o fundamento suficiente para que haja um senhor, para um senhorio, para uma dominação legítima, a menos que a relação inicial de força seja transformada em direito, que por definição é uma convenção, é um artifício, é algo não natural. Então, se os que perderam a guerra consentirem em obedecer um novo senhor, ele deixa de ser dominado por força e passa a ser dominado por direito, que prevê o dever de obedecer do submetido. Então, toda essa questão, Rousseau vai estar trabalhando no contrato social. Ele quer saber se é possível ou não falar no direito da força. Se a força bruta, meramente, é capaz de gerar as relações de direito, de moral, ou se existe algo mais. Quer saber também se essa força bruta é capaz de gerar relações políticas, de gerar uma autoridade legítima. Para Rousseau, a força não pode fundar um motivo de obediência diferente dela mesma. O motivo de obediência é a própria força. O medo que essa relação desperta. Quando alguém cede à força, ele faz isso por necessidade, por prudência, por medo, mas não por vontade. Quando se obedece apenas por coação, por medo do soberano, e não porque acha que deve obedecer, esse ato de obediência não gera na pessoa a noção de dever. Quando não se obedece por crença, por vontade própria, mas sim por coação, não há necessidade de lançarmos mão da palavra direito.
Porque ela não acrescenta nada nas relações de força. A pessoa obedece porque tem medo e pronto. Não por um código moral, mas sim por uma questão de conservação, portanto, instintiva. A força constitui uma relação instável, porque ela pode ser invertida a qualquer momento. Relações de força são relações que não têm futuro. Elas tendem a durar pouco, porque podem mudar de lado sempre que conveniente. Aqueles que obedecem hoje podem deixar de fazer amanhã. Então, o ponto importante aqui é reter uma ideia que é fundamental para se pensar a política. Para Rousseau, poder não equivale à dominação legítima. Poder e autoridade são coisas diferentes. O poder é o reino da força, é o lugar da força por excelência, que pode até ser parte da vida política, mas nem de longe é toda a condição de legitimidade da dominação. O domínio pela força, o poder, é um pedacinho da história da dominação. E sequer é a parte mais importante. Por isso que o mero recurso da noção de poder não nos permite compreender a ordem social como uma ordem estável. Não nos permite compreender a sociedade. Não nos permite compreender o ser humano organizado socialmente. Porque o poder acaba, meu. Basta fechar o sinal. Basta você torcer o pé. Basta você passar uma vergonha. Que o balanço de poder muda. Um poder não se mantém ao longo do tempo. Só que a sociedade sim. Então Rousseau está plenamente convencido de que, se o poder não se mantém ao longo do tempo, o que é que mantém a relação de dominação? Essa é a pergunta do caralho. Porque Rousseau está mostrando que a noção de legitimidade só pode ser estabelecida quando eu faço a distinção de poder e autoridade legítima. Ter poder sobre o corpo de um escravizado não confere ao senhor do escravizado uma autoridade moral sobre ele, e muito menos uma autoridade política. Só quando a gente separa poder do mundo físico de autoridade, que é o mundo moral, é que faz sentido a ideia de obrigação, de que existe um dever de obedecer. O poder puro e simples não é um elemento suficiente para gerar o dever de obediência. E, portanto, ele não se mantém ao longo do tempo. Mandar no escravizado não faz com que eu o reconheça como seu senhor. Um senhor de autoridade legítima. Só a partir da autoridade legítima, de uma fundamentação moral, ou seja, a obediência pela crença de que eu preciso obedecer, é que há, de fato, o reconhecimento de uma autoridade. Só assim é a legitimidade. A força é um poder de natureza física. Ela não pode gerar relações morais. Se nós não podemos falar do direito do mais forte como explicação do direito político, então eu preciso buscar outra explicação. O que isso quer dizer? Olha, se eu não posso usar o argumento, aquele manda porque é mais forte, a pergunta é, por que picas ele manda? Por que diabos ele manda? Por que cactos ele manda? Naturalmente não é pela força. Senão não mandaria por tanto tempo. Se a esfera dos pactos e do direito não pode ser pensada como um dado no mundo natural, como tinha imaginado Locke, Hobbes, Maquiavel, se a sociabilidade não é um dado da natureza, da ordem natural, então só resta a nós conceber esse direito e, consequentemente, toda a ordem política como resultado de uma convenção, de um acordo voluntário e racional entre seres humanos. Aqui, Rousseau vai se aproximar de Hobbes, né? Diz que a sociabilidade, o direito, ou seja, a materialização dos acordos morais, então a lei ela é uma materialização concreta de um acordo moral, devem ser pensados como resultado, como produto de um artifício humano, algo que será capaz de gerar relações sociais estáveis e duradouras entre homens e grupos. A sociedade, então, só pode ser pensada como um artifício humano, como um grande acordo, como uma convenção que vai ter lugar entre os seres humanos, donos da própria vontade. Jamais escravos, simplesmente submetidos à força de algumas pessoas. Então acaba que, antes de falar de como se dá a convenção, Rousseau vai precisar refutar a ideia de servidão voluntária, que é uma ideia muito poderosa. Ele precisa refutar a ideia de que é possível concordar e servir como escravo, porque para ele isso é um absurdo. A pergunta que ele se faz para debater essa ideia é: até que ponto uma pessoa pode consentir em abrir mão da sua própria liberdade? Porque se a liberdade é um atributo natural, se a liberdade é um direito natural fundamental de todos os homens, se a liberdade é a base da humanidade, é possível pensar num acordo em que os benefícios
em que os benefícios da liberdade é passado por outra pessoa? É possível pensar uma convenção em que o povo aliene, transfira em confiança sua liberdade natural para um senhor? Se os benefícios dessa convenção, se os produtos bons desse pacto são unilaterais, ou seja, se só uma parte sai ganhando, só o dominante sai ganhando, então não tem sentido em usar o termo pacto. Porque não é possível imaginar que alguém obedeça e se submeta por pura vontade numa relação unilateral em que ela não ganha nada com isso. Quem se escraviza deixa de ser sujeito de obrigação, deixa de ter vontade. Portanto, não pode ser um sujeito de obediência. Não existe dever ou obrigação em escravos. A escravidão é uma loucura, diz Rousseau. Ela é uma alucinação. Rousseau está falando, para quem está dizendo, por exemplo, que os indígenas americanos, os aborígenes da Austrália, os escravizados africanos, consentem em ser escravizados pelos colonizadores. Né? Para Rousseau, teorias de uma escravidão natural não faz sentido. Além disso, renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de pessoa humana, aos próprios direitos de humanidade. A possibilidade de escolher fazer ou não as coisas é destruir a moralidade das nossas ações, é renunciar à responsabilidade dos próprios atos. O escravo não escolheu, ele não escolheu se ele seria escravizado ou não. Portanto, ele não tem vontade. Ele é um objeto na mão do Senhor. E o Rousseau está dizendo que o escravizado perdeu a posse de si mesmo. E por isso, ele não pode ser cobrado deveres. Ele não pode ser cobrado obrigações. Ele não pode ser cobrado responsabilidades por seus atos, porque ele não escolhe. Ele faz o que o Senhor manda. Ou ele será castigado, será morto, será torturado. Se ele não fizer, vai se submeter a um castigo que pode custar a própria vida. Portanto, a liberdade aparece como um dado que é definidor da própria condição humana. Um dado que diferencia a espécie humana dos outros animais. Portanto, o escravizado não pode ser cobrado como um ser humano, porque ele é desumanizado na escravidão. E não há como dizer que a desumanização é por escolha, é por pacto, é por contrato. Isso é um absurdo. Então, da mesma maneira que não existe escravidão natural, não pode existir relação de autoridade legítima quando um povo é conquistado pela guerra, quando o povo é trucidado. Não existe direito em escravidão por guerra. E Rousseau diz que a guerra não é um assunto de pessoas particulares, como diz Hobbes. A guerra não é algo de todos contra todos. A guerra precisa ser entendida de um jeito mais complexo. A guerra deve ser entendida como algo mais do que conflitos passageiros entre indivíduos. A derrota na guerra não pode gerar direito de escravizar o povo. Porque a guerra não é a relação de um contra o outro. A guerra é uma relação entre coisas, de Estado com Estado, e não de humanos contra humanos. Quem declara guerra é o Estado, e não a pessoa. Ou vocês acham que o João Matias 0304 do Exército declarou a guerra contra o Afeganistão? Contra o Iraque? Contra os Estados? Não. Não. Uma vez instituída a vida social, a guerra só pode acontecer entre estados. E se a guerra existe entre estados, um ser não pode escravizar o outro, porque são relações diferentes. Não existe guerra em vida em sociedade porque as pessoas não conduzem a guerra entre si. Existe conflito de interesse, existe disputa, mas isso não vira uma guerra generalizada. Porque existe um pacto de convivência conjunta. A guerra só existe entre estados, entre coisas que permanecem entre si em relação de naturalidade. Entre os estados existe um estado de natureza. Os estados, eles vivem um estado de natureza. Porque a relação entre estados não é regulada por um poder comum. A relação entre dois estados diferentes não é regulada por um poder comum ao qual esses dois estados devem obediência. Nenhum estado deve obediência a um outro estado. Estamos falando aqui de soberania. Por isso, eles estão em situação de potencial conflito entre guerras. Mas só estados, somente coisas, podem estar em guerra umas contra as outras. Um duelo entre dois homens não é uma guerra. Não dá para comparar. Um conflito entre dois exércitos inimigos não é uma guerra de homens que se odeiam, mas sim entre soldados que têm como tarefa defender uma ideia de pátria, uma coisa coletiva, como uma coisa pública, a res pública, a república. Mesmo a guerra entre estados não dá direito para escravizar o povo vencido. E muito menos dá ao conquistador o direito de usurpar os bens de quem perdeu a guerra.
E aqui Rousseau vai estar concordando com Locke. Porque se a guerra for justa, o conquistador deverá respeitar as pessoas e os bens dos particulares. Isso porque o objetivo da guerra é destruir o Estado inimigo e o exército inimigo, mas não as pessoas, não os humanos. O objetivo da guerra é vencer o oponente. E o oponente é sempre um Estado. Não é o soldado 23, não é o soldado 42. Mas uma vez conquistado o Estado, acabam as razões que levaram à guerra. E, portanto, também acaba o domínio sobre os soldados derrotados. Uma coisa é a agregação simples de pessoas. Eventualmente sobre um chefe de um bando, um senhor qualquer. Quando a gente pega, por exemplo, um chefe do PCC, chefe de uma facção, pode até acontecer esse tipo de agregação. Mas outra coisa, muito diferente, é a associação de pessoas quando elas compartilham certos valores, certos padrões de comportamentos característicos de um grupo social. Em uma mera associação de pessoas, do bando, não existe um bem público, um corpo político. Pode haver um bando que leva a cabo seus interesses, mas não é um bem público, só existe um interesse privado. Nos bandos, só existem interesses privados, como roubar um banco, enriquecer, construir uma cabana, traficar cocaína, conquistar a pessoa amada. O bem público e o corpo político organizado, ou seja, o Estado, só surge a partir de uma associação entre muitas pessoas e que seja desejada e consentida por todas as partes. Essa é a única possibilidade de um fundamento de uma sociedade. É esse ato, quando desejo e consinto me associar e criar regras comuns para a associação, é o ato pelo qual o bando se torna povo ou nação. Então aquele ato pelo qual o conjunto de pessoas se juntam para conseguir algo de interesse privado, nunca pode ser dito um povo ou uma nação. Um povo é uma coletividade com projetos comuns, que compartilham um mesmo destino, com um projeto comum de destino. Esse ato de construir um interesse coletivo, um corpo político, tem raízes profundas na organização social e nas formas de sociabilidade de cada coletividade particular. É daí que nasce a organização política. Então, quando um povo se reconhece como coletividade, como o francês, como o inglês, como o brasileiro, como o argentino e por aí vai, quando se entende como uma unidade abstrata particular, é que faz sentido pensar a organização política da coletividade sob a forma de um Estado. Antes dessa identificação com a coletividade e com as formas de sociabilidade vigente, não tem povo, é só bando. Quando nos enxergamos como identidade coletiva, temos um povo, uma nação. E dessa nação pode emergir o Estado. Não necessariamente vai surgir o Estado, mas muito provavelmente, diz Rousseau. Então, o fundamento da autoridade legítima é a convenção, é o aceitar fazer parte. Porque precisamos consentir, porque esse é um dado da humanidade. Então, para mostrar como os homens podem ser levados a pensar nessa solução de contrato social, Rousseau vai imaginar uma situação de conflito entre bandos em nível tão dramática, mas tão dramática, que a paz se tornou um interesse fundamental. Então, o bagulho estava tão louco, mas tão louco, que a paz se tornou uma parada vital para todo mundo. Então, não é preciso tomar a noção de estado de guerra ao pé da letra, mas sim raciocinar como se os seres humanos tivessem chegado a um ponto de conflito tão foda, que se tornou tão insuportável, como uma guerra civil no norte da Síria, por exemplo, como as facções da Somália. Temos bandos disputando de forma tão violenta que eles não conseguem se manter unos dentro dos próprios bandos. Rousseau diz que um estado de conflituosidade tão grande faz com que passe a ser desejado de todas as partes diminuir essa violência de todos os lados. Então a gente precisa tentar organizar esse rolê de um jeito que, mesmo aqueles que são meus inimigos, aceitem. Porque do jeito que está insustentável. Quando as pessoas estão no bando, as pessoas estão atomizadas, estão individualizadas, estão cada um por si. Quiçá, tem alguém por todos. Mas o que existe é um bando de gente querendo se defender. Preservar a própria vida, matando quem vier pela frente. É o reino de cada um por si. Porque toda a ordem faliu. As coisas chegam em situação de tal conflito que os obstáculos para a conservação passam a ser maior do que as forças que cada um isolado tem para se manter vivo nesse estado. Então a situação pode ser tão terrível que o próprio gênero humano se dá conta de que se não mudar o modo de ver, ninguém vai viver. Vai acabar a humanidade. Então os humanos, nesse estado de violência tão extrema, não podem criar forças novas. É só o que está dado no mundo. Os seres só podem se juntar e ordenar a força já existente. Não existe uma força divina, um Deus para botar ordem. Então eles falam, porra, gente, é nós para resolver essa merda. E aí? Nós vai se matar todo mundo aqui? Ou existe uma solução para resolver essa merda? Né? Então o que temos no mundo é a frente dos nossos narizes. Não tem mágica que possa resolver nosso problema. É nós que tem que resolver essa porra. Então, numa situação dessa, uma paz é forjada.
Uma paz é construída. Uma paz é convencionada. Porque a única solução que resta nessa condição de conflito pelo interesse dos privados, pelo interesse dos interesses privados, é o próprio ser humano e sua própria possibilidade de união em um conjunto de forças maior para superar os obstáculos. Inclusive, alguns obstáculos gerados pelo progresso das relações sociais, advindos da perfectibilidade da moralidade, já discutido lá no discurso. Então, não tem volta, depois que a razão é colocada em marcha, os progressos vieram para ficar. Então, a gente precisa encontrar formas de convivência conjunta que sejam pacíficas. Essa união de seres humanos é a única ferramenta que pode levar os seres humanos a operarem em concerto, organizados, para que eles passem a funcionar como se cada um fosse parte integrante de uma grande orquestra. Cada um tocando um certo instrumento e fazendo com que o conjunto seja uma melodia harmoniosa, bem orquestrada. Essa soma de forças individuais só pode nascer da concordância dos muitos. E a única maneira de fazer isso sem comprometer a liberdade individual, sem escravização, é construir um contrato social. Um pacto que seja desejado e acordado por todos em algum momento da formação do corpo político. E aí Rousseau vai dizer lá no texto, né, abre aspas, as cláusulas desse contrato são de tal modo determinadas pela natureza do ato, que a menor modificação as tornaria vãs e de nenhum efeito. De modo que, embora talvez jamais enunciadas de maneira formal, são as mesmas em toda parte, e tacitamente mantidas e reconhecidas em todos os lugares, até quando, violando-se o pacto social, cada uma volta a seus primeiros direitos e retoma sua liberdade natural, perdendo a liberdade convencional pela qual renunciara àquela. Ou seja, as cláusulas do contrato podem ser, talvez, reduzidas a uma única. Talvez a gente só precise de uma única cláusula para expressar esse contrato. E que cláusula é essa? A alienação de cada associado com todos os seus direitos, sem reserva alguma, à comunidade toda. Ou seja, não se pode alienar para um terceiro acima das partes. Esse é um falso contrato. O soberano é a comunidade. Portanto, é a comunidade que os direitos todos devem ser doados. É para a comunidade que a gente tem que doar esses direitos. As cláusulas desse contrato podem ser resumidas a essa única. Nós vamos transferir todos os direitos ao soberano. E o que é o soberano? A própria comunidade. É o Estado. O soberano não é o Estado, né, no sentido de que tem um soberano, um rei. Né? É que o soberano é o povo manifestado no Estado. Não é o Estado controlado por rei, por imperador, pelo legislador, etc. E tal. O soberano é o povo reunido. É a vontade do povo reunida. Cada particular transfere para o coletivo, para o povo, todos aqueles direitos de que usufruíam privadamente em uma sociedade sem Estado, no estado de natureza. Entendeu? Então, isso aqui é fundamental. Então, não é aquela ideia do Locke, né? Porque para o Locke, os indivíduos contratantes, eles só abrem mão de dois direitos para o pacto, o de julgar e o de punir os semelhantes, transferindo em confiança a um poder que vai representar as partes, materializando-se no poder legislativo. Para Rousseau, não. Para Rousseau, absolutamente tudo é transferido. Mas é transferido não para um rei, transferido para o povo. É uma recriação total da sociedade. E esse contrato é um ato de instauração radical. Rousseau está dizendo que o contrato leva todos à estaca zero das posses e status. Todos abrem mão de tudo, e isso elimina todas as desigualdades que já existem. Um contrato que obrigue todo mundo a poder dispor de tudo e de todos, um contrato que institua uma igualdade de condições e de direitos entre os contratantes, é um contrato justo. O contrato exige admitir que a coletividade seja soberana para decidir todos os assuntos, inclusive sobre a propriedade privada dos indivíduos. Em Locke existe a alienação de um direito, que é o de fazer justiça com as próprias mãos e tudo que você possui. Portanto, só aliena esse direito. No Rousseau, não. No Rousseau, a gente vai doar tudo. A gente vai doar as forças, as posses de todos para todos. Alienação da liberdade natural de cada um. Mas a pergunta é, como fazer isso sem perder a liberdade? Como estabelecer a paz preservando a liberdade? E Rousseau vai afirmar o seguinte: enfim, por se dar a todos, ninguém se dá a ninguém em particular. E como não há nenhum associado sobre o qual cada um não adquire o mesmo direito que cede sobre si, cada um ganha equivalente de tudo que perde. E ganha mais força para conservar o que tem. Então é preciso eliminar equívocos teóricos. Eliminando a ideia de pacto, a gente elimina a ideia de pactos eliminando a ideia de pacto individual, a gente elimina essa escravização.
O que não faz parte da ideia de contrato não pode fazer parte do contrato, como a ideia de um terceiro privado. Isso não pode existir. A ideia de um rei soberano que manda sobre o povo. Então, quando a gente separa do pacto social aquilo que não pertence à sua essência, sobra o seguinte: cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção suprema da vontade geral. E recebemos, enquanto corpo, cada membro como parte indivisível do povo, do todo. Em outras palavras, cada indivíduo contrata com a comunidade inteira, não com o soberano, não com o rei. Não se contrata com os cidadãos, né? Mas sim com a coletividade, não individualmente uns com os outros. A gente pactua com a vontade geral. Então, criando a vontade geral, a coletividade cria um poder comum que vai ordenar todas as vidas dos que vivem na coletividade. E aí cada pessoa se torna uma parte indivisível do todo. Assim, vai ser impossível pensar um indivíduo fora da vida comum, das regras do corpo político. Uma vez que a sociedade, o indivíduo, ele vai ser determinado pelo meio, marcado pela história social. E boa parte do que chamamos de individualidade, de suas vontades, já não vai ser mais separado da influência do todo. O todo é maior e superior, lógica e ontologicamente, do que as partes. Então a vontade geral é a representação de todos nós. A primeira condição para sua construção é que todos os indivíduos transfiram para o corpo político, sem nenhuma reserva, tudo o que possam considerar seus direitos, inclusive suas próprias posses. Então, com isso, há uma igualdade tal entre os homens que, nesse raciocínio, que só o corpo político pode ser a fonte definidora de todas as normas, de todos os direitos que vão passar a existir a partir do contrato. Mas esse sujeito coletivo, o corpo moral soberano, ele tem de ter um conteúdo que não pode ser arbitrário, não pode tudo. Esse soberano precisa ter uma personalidade definida, tem de se constituir com um eu comum. E esse eu comum é dado pela noção de vontade geral. O conteúdo da vontade geral com a qual estamos compactuando é explicado pelo ato de associação que produz. No lugar da pessoa particular, de um nós, de cada um de nós, produz no nosso lugar um corpo moral coletivo, composto de tantos membros quanto os votantes da Assembleia. Esse corpo moral e coletivo, que é fruto da vontade de todos, estabelece as regras específicas que são acordadas e definidas por todos. A partir desse conjunto de regras, essa vontade geral passa a agir em nossos nomes. Exatamente porque o soberano é fruto da vontade de todos, o corpo ganha uma unidade, um eu comum, uma identidade comum, a tal ponto que esse soberano passa a ter vida própria, vontade própria. Acho que é isso. Cansei. Fiquei cansado. Mas é isso. Se querem que eu continue, deixem aí nos comentários. Um abraço e até!